Será que de louco todo mundo tem um pouco? E se eu te dissesse que sua mania de organizar as canetas de um jeito específico, falar sozinho em voz alta, ser perfeccionista é um sinal de loucura? Calma, pode ser um sinal de loucura para Simão Bacamarte, personagem do O Alienista, que achava que qualquer comportamento atípico era motivo para internação. Olá, eu me chamo Gabriele, sou psicóloga e no vídeo de hoje vou explicar sobre alguns conceitos de psicologia que são abordados no box do mês, Quincas Borba e O Alienista. Vamos falar primeiro sobre O Alienista e o que isso tem a ver com a loucura. E se a loucura para Bacamarte é a mesma coisa para nós nos dias de hoje. Para Simão, qualquer pessoa que, sob a ótica dele, demonstrasse um comportamento atípico, anormal, significava um mau uso de sua razão, que então deveria ter sua liberdade limitada e ir diretamente para a Casa Verde, seu centro de tratamento, que visava curar os mentecaptos de Itaguaí. Só que a Casa Verde também era um experimento social. Sua serventia era o estudo da loucura, delimitar seus graus e classificações. Além disso, descobrir a causa do fenômeno, e ele tinha uma pequeníssima ambição: encontrar o remédio universal para a insanidade. Bacamarte internava todo tipo de estranheza, desde pessoas que acreditavam ser uma coisa que na verdade não eram, como o caso do rapaz que achava que era o planeta Vênus, que é um tipo de delírio, mas eu nunca vi um caso de alguém que achasse que fizesse parte do sistema solar. Ele também internava quem apresentava melancolia ou que perdoava todas as dívidas de seus devedores sem nunca mesmo ser pago. Nem a pobre esposa do doutor conseguiu fugir da internação. Seu diagnóstico, um certo tipo de demência, por estar aficionada em futilidades e por estar indecisa sobre qual colar iria usar no baile da câmera. Como você pode perceber, não havia um critério claro para a internação de alguém. Poderia ser qualquer comportamento que fosse visto como diferente e inadequado, e que de fato realmente podia ser. Mas, no mundo real, nos dias de hoje, ser diferente é o que basta para alguém ser internado ou ser considerado fora do seu juízo psíquico? Não, ainda bem que não. Até porque você conhece alguém que sempre é adequado, prudente, virtuoso, que jamais reclama e nunca se excede, que nunca perde as estribeiras? Quem nunca sentiu uma certa tristeza? Eu mesma nunca vi. A loucura para a atualidade continua sim sendo um termo que denota uma certa fuga da realidade, que comporta uma ideia de estranheza, algo que chama atenção e desvia dos comportamentos padrões. Mas, para vocês terem uma noção, nem sequer usamos mais esse termo louco para quem apresenta um comportamento atípico que seja considerado patológico, isso é, considerado doentio. O termo utilizado para quando alguém tem uma alteração mental que a faz pensar, sentir e agir de forma diferente é transtorno mental. O delírio, por exemplo, que seria a forma mais estereotipada de loucura, e transtorno mental, que é quando você tem uma crença fixa e inabalável de acreditar que está sendo perseguido pelo FBI ou de achar que é o Napoleão III, é mais incomum. Agora, transtornos de humor, de impulsividade, até transtornos de personalidade são mais frequentes, mas mesmo assim não é como se você encontrasse alguém com isso em toda esquina que você cruza. Mas para Bacamarte, a ideia é contrária. Ele acha que só porque a pessoa apresenta alguma idiosincrasia, ela é louca, está fora do seu juízo e deve ser internada. Mas olha que curioso, se você abrir um manual onde está descrito os transtornos mentais e passar os olhos por alguns dos transtornos ali descritos, provavelmente irá se reconhecer em algum deles. Mas calma, não é isso também que faz você louco. Na verdade, é muito comum você ter tido alguns traços ou ter, e traços, para vocês entenderem, é quando você apresenta características semelhantes de algum transtorno. Por exemplo, algumas substâncias psicotrópicas, álcools e outros tipos de drogas, podem alterar seu psiquismo, ao ponto de você ter um tipo de delírio que só está acontecendo porque você fez uso dessa substância. E delírio é uma característica de esquizofrenia, mas para ser esquizofrênico você precisa apresentar outras características a mais. Entende o que eu quero dizer? Um outro exemplo, você tem uma preocupação com os mínimos detalhes, faz listas de suas demandas e quer ser perfeccionista e é muito dedicado ao seu trabalho. Isso são características de TPOC, transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, que é diferente de TOC, tá bom? Tem muita gente que tem essas características de TPOC, mas isso é o suficiente para dizer que ela é maluca, que ela tem um transtorno mental? Claro que não. Vejamos o exemplo das mães de bebê reborn.
É algo incomum, que chama atenção, que traz uma certa estranheza? É sim, mas não podemos dizer que isso é um transtorno mental ou que elas estão loucas. Para analisarmos se algo de fato é disfuncional e patológico, nós devemos observar o contexto, as crenças dessas mães, se elas acreditam de fato que o bebê é de verdade, o modo como elas se comportam com essas bonecas em sua individualidade, pois uma coisa é que é o exposto nas redes sociais e outra coisa é a vida real. Mas certamente, para Simão Bacamarte, ele prontamente iria interná-las. Então vejam, não é apenas ter algumas características que faz você ter um tipo de transtorno mental. É necessário um conjunto delas, um contexto específico e até mesmo verificar a intensidade dos sinais e dos sintomas. E para analisar todas essas variáveis, é necessário passar por uma avaliação diagnóstica, que quem pode fazer exclusivamente somos nós psicólogos e psiquiatras. Simão Bacamarte, pelo que podemos observar no livro, não analisava todas essas variáveis. Para ele, era o suficiente apenas uma característica excêntrica para então internar suas vítimas. Ok, mas como nós psicólogos sabemos o que é um transtorno mental? Lembram que eu falei do Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais? É esse calhamaço aqui. Ele é a nossa ferramenta para realizarmos o diagnóstico, que é feito em uma entrevista de diagnóstica, que qualquer um pode fazer se assim tiver a curiosidade e achar que tem algum transtorno mental. Aliás, acho que era esse o sonho de Bacamarte, ter um calhamaço redigido por conta própria em que é descrito todos os comportamentos que estão deslocados da área da razão. E se Bacamarte tivesse realmente escrito esse calhamaço, talvez encontrasse em Rubião e nos demais personagens de Quincas Borba exemplos perfeitos para sua taxonomia da loucura, ainda que mascarados sob o verniz da normalidade. Em Quincas Borba, Machado de Assis nos apresenta personagens que em um primeiro momento parecem normais e cheios de qualidades, queridos e bem vistos, a não ser o próprio Quincas Borba, que parece um pouco extravagante com a sua teoria humanitas. Mas bem, quero perscrutar com vocês os demais personagens. Rubião, por exemplo, amigo próximo de Quincas Borba, para quem deixa toda a sua fortuna, é um sujeito normal, simples e pacato até demais. Até que certos acontecimentos que envolvem sua ida para a corte e conhecer Sofia o fazem perder as estribeiras e adotar um estilo de vida um pouco mais pomposo. E já adianto aqui, não, sofrer de ilusão amorosa não é gatilho específico para você perder o fio da realidade e achar que é Napoleão III. E se Rubião descarrilha no delírio, é curioso notar como Sofia e Palha, personagens dotados de lucidez, parecem atravessar a narrativa ilesos, apesar dos jogos de manipulação, vaidade e conveniência que guiam suas ações. Sintomas menos barulhentos, mas não menos disfuncionais. Sofia, no auge da beleza, sabe que sua aparência atrai e não hesita em extrair vantagem disso. Somado à sua formosura, uma simpatia cativante que rapidamente desarma e confunde, o resultado é um jogo sutil de intenções em que nunca se sabe ao certo se ela é apenas gentil ou se está flertando com o nosso querido Rubião. Mas ao longo da obra, vamos descobrir que Sofia não abriria seu coração para ele, mas isso não a impede de dançar um pouco a valsa do enamoramento. Essas características presentes nos personagens que cito para vocês estão presentes no transtorno de personalidade narcisista, por exemplo. Mas até em você ou em algum amigo pode estar também as mesmíssimas características. Você nunca quis estar perto apenas de pessoas que julgavam ser influentes e especiais? Você nunca se deixou levar por segundas intenções? Você talvez não tenha gastado tempo desejando que os outros te desejassem? Pois é, a verdade é que é muito mais fácil do que imaginamos ser levados por tendências disfuncionais. Mas será que poderíamos dizer que este casal sofre deste transtorno? Bem, para fecharmos um diagnóstico hipotético, seria necessário mais investigação. Mas não acho que Sofia admitiria o que realmente pensa em uma sessão terapêutica, tá? E o repertório de personagens disfuncionais de Quincas Borba não para por aí. Podemos também observar Carlos Maria, com um certo tipo de narcisismo mais silencioso e até de certa forma aristocrático. Chega até ser cômico sua relação com Maria Benedita. Não é que ele a ama de forma natural, mas ele ama o fato dela adorá-lo e amá-lo com tanta veemência como se fosse um tipo de Deus, a quem Benedita lhe deve submissão, pois ele é o ser perfeito, que tudo sabe e nada erra. É isso que Machado nos entrega nas entrelinhas, quando coloca trechos bíblicos ao descrever a relação dos dois.
Carlos Maria adora se sentir grandioso e de alguma forma tem uma crença de que merece um tratamento especial. Afinal, ele se acha o próprio sol. Já o Palha, por sua vez, é o estrategista que prefere a sombra. Ele parece ser mais discreto nas suas intenções, apesar de sua casa ser repleta de bom gosto e adornos caros, menos performático. Palha também é traiçoeiro, assim como a sua esposa. Em um primeiro momento, o que pode parecer dois bons amigos que compartilham do mesmo negócio, ele tira proveito de qualquer situação e quando percebe que Rubião está gastando demais sua fortuna, inventa uma história para sair da sociedade. Também, ao perceber a crescente loucura do amigo, Palha não intervém para protegê-lo, mas sim para preservar a aparência e garantir a continuidade de seus interesses. Palha só mostra preocupação com o amigo e toma algum tipo de atitude após uma amiga em comum entre eles se mostrar preocupada com a situação de Rubião. Em nenhum momento parece estar fazendo isso por estar tomado por empatia, mas faz para não causar estranheza aos demais. Com Machado de Assis, aprendemos que a loucura pode vir em forma de delírio, mas também em forma de cálculo, vaidade e jogo de aparências. E às vezes é essa última que passa despercebida, exatamente por não ser revelado de forma tão explícita nos convívios humanos. Uma das funções simbólicas da literatura pode ser justamente essa força que ela tem de nos emprestar personagens para que possamos nos enxergar com mais clareza. Nesse sentido, podemos dizer que Machado de Assis cumpre com maestria o papel de um psicólogo, não no sentido clínico, mas no etimológico, aquele que observa e investiga a alma humana. Com um olhar afiado e irônico, ele não diagnostica, mas desnuda, não cura, mas denuncia. Seus personagens carregam, em maior ou menor grau, traços e conflitos que muitas vezes preferimos ignorar em nós mesmos. Ao expor com elegância e crueldade as mazelas do comportamento humano, o orgulho disfarçado de nobreza, a ambição sob a capa de racionalidade, o desejo de ser admirado, custe o que custar. Machado nos oferece não apenas literatura, mas também uma lente para nos vermos com mais lucidez. E esse pode ser um mérito da sua obra, mostrar que a loucura, a vaidade, o auto-engano não pertencem apenas à ficção, elas também nos habitam em silêncio.